Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Nós vamos hoje conversar sobre peregrinação e promessas com o casal Milton e Regina, que vieram lá de São Paulo para dar um testemunho para a gente sobre como que funciona isso na vida deles. Daqui a pouco. É só um instante mesmo, viu? Nós temos então, como eu tinha já comentado no bloco anterior, sobre os novos sócios que terão seus nomes colocados ali no coração, não no coração de Jesus, simbolicamente falando, na urna, né, que tem o formato do coração de Jesus. E esses nomes serão colocados ali justamente para que lá no ano que vem esses nomes estejam lá no livro de consagração perpétua, que a gente faz aqui todos os anos. Isso é muito bom, porque nos ajuda de fato, simbolicamente, a perceber e trabalhar um pouco melhor a nossa fé. Por exemplo, a Maria de Lourdes Pontes Fernandes Domingues, ela é de Caieiras, no interior de São Paulo. Ela pede oração por ela mesma, pede por conversão e renovação e tornou-se uma nova sócia. Daqui a pouco eu já vou colocar o seu nome ali, viu, Maria de Lourdes? Para lembrar que você, como nova sócia, tem o seu nome com muito carinho guardado no coração de Jesus. A Aparecida de Lourdes Grava, ela é de Auriflama, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, por sua saúde física e espiritual. A Josiane Bezerra da Silva é de Palmeira dos Índios, lá em Alagoas. Ela pede oração por ela mesma, por José Cláudio da Silva, por sua situação financeira, pede também pela restauração do casamento de José e Josiane, por José Gustavo, por proteção e saúde, pela saúde de Francisco Ferreira da Silva e também pede pela vitória por uma causa na justiça. Pede também por Sérgio de Oliveira e por todas as suas necessidades. A Catarina Lucas de Pinhal, no Rio Grande do Sul, pede oração em especial pela sua sobrinha, Tair Daiane, por todas as áreas de sua vida, pede também por ela mesma e por todos os seus familiares. João de Lima Aragão, ele é de Feira de Santana, lá na Bahia, pede oração por Ana Lúcia, João de Lima, Jaqueline, Giovanni. E também a Maria Helena Batista da Silva, de Terra Boa, lá no Paraná, pede oração por Clemente, por Anderson Marcelo, Marcela Regiane, Júlia, Mariane, Marcelo, Cailane e Maria Helena. E também a Gessi Lourdes Milani Borg, de Campinas, no interior de São Paulo. Ela pede oração por cura e libertação da síndrome do pânico e também pede cura da sua coluna. Pede também por suas irmãs Tecla e Eda. Pede por seus filhos, netos, sobrinhos e pela paz do mundo inteiro. E pede também por todos nós aqui do século XXI e por todos os governantes. Claro, temos que pedir mesmo por todos esses nossos irmãos, que a eles são confiados a governança de ajudar o nosso bem-estar físico também. Olha só, antes de a gente ir para um VT que eu vou chamar aqui daqui a pouco, nós temos aqui o livro do Padre Joãozinho com as 12 promessas do coração de Jesus e temos aqui essas promessas que todos vocês que são sócios evangelizadores, todos vocês receberam na casa de vocês. Cada um recebeu uma, claro, aleatoriamente. E é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou sortear, tirar uma dessas promessas. No final do programa, nós vamos rezar essa promessa, aliás, vieram duas aqui. Ah, não, uma só. Nós vamos rezar com essa promessa em relação à pessoa que que nós ligarmos para ela, que é a Lúcia, aqui de Campinas. A promessa sobre a qual nós vamos rezar é: 7ª promessa, os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdia. Então, essa é a 7ª promessa, sobre ela que nós vamos fazer a nossa oração nessa manhã de hoje. Então, Lúcia, você que é aqui do interior de Campinas, que foi sorteada ontem, você vai rezar conosco sobre essa promessa, tá bom? Uma outra coisa muito especial. Hoje nós celebramos São José de Anchieta. E a casa, né, a Rede Século XXI, fez a produção de um vídeo muito interessante, muito bonito, justamente sobre esse santo. E, claro, quando tem uma produção muito bem feita e a gente começa até a se encantar com isso, vale a pena a gente olhar com muito carinho, porque nós celebramos os santos, porque eles são esses intercessores que nos ajudam a conhecer melhor sobre Deus e também, claro, melhor sobre cada um de nós. Então, por isso, você agora vai acompanhar comigo esse VT sobre a vida de São José de Anchieta. Eu tenho certeza que isso vai tocar bastante no seu coração. Acompanhe comigo. Embaixo deste céu que é morada de todos, viver e morrer com prazer. Este é o meu grande desejo.
50 anos dedicados ao Brasil, evangelizando índios e colonos, cumprindo a missão com o Evangelho de Jesus Cristo. O que faz com que alguém seja uma referência para a vida cristã e aí possa ser proclamado efetivamente santo é a capacidade de entregar absolutamente tudo a Deus. Eu acho que Anchieta, não é? E os outros jesuítas que estiveram aqui e tanta gente do nosso tempo são pessoas que passam a ser a referência para a nossa fé cristã, porque pessoas capazes de entregar absolutamente tudo a Deus. José de Anchieta, ele será considerado como um santo em vida. As pessoas, os testemunhos que existem sobre ele, falam que ele realizava milagres com os indígenas, a relação que ele tinha com a natureza, a capacidade missionária, a relação, o espírito de pacificação entre as tribos indígenas e os portugueses. Então ele era considerado já um santo. Conhecido como apóstolo do Brasil, José de Anchieta nasceu nas Ilhas Canárias, na Espanha, em 1534. Passou por Portugal, onde entrou para a Companhia de Jesus. Chegou no Brasil em 1553 e foi aqui, no pátio do colégio, que foi celebrada uma missa, dia 25 de janeiro de 1554, dando origem à cidade de São Paulo. Celebramos em paupérrima e estreitíssima casinha a primeira missa, no dia da conversão do apóstolo São Paulo, e por isso a ele dedicamos nossa casa. O que é hoje o Museu Anchieta, há 5 séculos, existia um barracão que servia de dormitório, enfermaria, colégio, refeitório e até capela. Porque dentro do colégio também eram dadas aulas de artes, de ciências, da música, né? Além da catequese. Claro que tudo em função desse novo aprendizado, dessa nova fé. Passagem pelo Brasil, o jesuíta, mesmo com saúde frágil, sempre buscou com os irmãos da Companhia de Jesus levar a palavra de Deus até onde podia, com profunda devoção e espiritualidade. A companhia foi fundada para a salvação das almas próprias e da dos outros. Quando alguém é proclamado santo, como Anchieta, nós vemos realizado esse ideal da vida cristã, de serviço à igreja, não é? Realizado. E nos manuscritos do jesuíta, a fortaleza da Barra Grande foi citada, dando indícios que ele também passou pela cidade do Guarujá. Em frente tem a ilha de Guaíbe, no cabo da qual, para o norte, tem uma barra com as fortalezas de Bertioga, 4 a 6 léguas das vilas, e da parte do sul, que é a outra barra, tem o forte. Um dos mais belos relatos do padre José de Anchieta ocorreu por volta de 1575 em uma das viagens de catequese aqui para Bertioga. Vários monumentos históricos, incluindo essa igreja, homenageiam o mais novo santo brasileiro. A figura do Anchieta é muito importante, né? Primeiro porque o Anchieta ele teve um papel assim preponderante no processo de colonização do Brasil. Ele foi língua
do grupo, já que ele rapidamente ele tinha uma facilidade muito grande em aprender a língua e rapidamente ele aprendeu tupi, escreveu depois de 3 meses vivendo aqui a primeira gramática tupi e esteve em Bertioga algumas vezes, né? E ele deixou essa estada dele em Bertioga registrada em algumas cartas. A maioria dessas cartas era enviada ao superior dos jesuítas, Inácio de Loyola. E aqui em Bertioga também está localizado o primeiro forte do Brasil, onde Anchieta esteve pelo menos em 2 ocasiões. A primeira delas em 1563, quando partiu daqui para Iperoig, hoje região de Ubatuba, e em 1565, junto com a esquadra de Estácio de Sá, rumo ao Rio de Janeiro. Da importância na educação e catequese dos índios, Anchieta contribuiu com a fundação de grandes capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro. A história do Brasil está em relação à vida de Anchieta. O nascimento da nação brasileira, do Estado brasileiro, está em relação com a vida missionária de José de Anchieta. As grandes fundações das cidades brasileiras estão em relação com José de Anchieta. Guarujá, Bertioga e, claro, não poderíamos deixar de passar por Ubatuba. E foi exatamente nesta praia que José de Anchieta cumpriu sua promessa à Nossa Senhora. Ao vir para Ubatuba com Manuel da Nóbrega tentar um acordo de paz entre índios e portugueses, Anchieta ficou refém na aldeia de Iperoig, onde mulheres eram oferecidas aos prisioneiros. Na ocasião, prometeu que se resistisse à tentação e permanecesse em castidade, escreveria o mais belo poema dedicado a Maria, Poema à Virgem. E foi assim. É bom a gente conhecer um pouco a história dos santos. Isso nos ajuda muito a entender até mesmo como é que Deus consegue, como é que Deus faz tantas maravilhas na vida das pessoas, não é? Eu gosto muito de não estudar, mas conhecer um pouco mais isso, porque a partir disso a gente tem uma ideia um pouco melhor de como nós, na nossa limitação, a gente tem a capacidade, a possibilidade de receber de Deus tanta bênção, né? Então, quando a gente vê a história, por exemplo, de São José de Anchieta, quer dizer, quanto sacrifício, apostar, ser uma pessoa determinada, isso é muito bom, porque é isso que ajuda a nossa fé. E por falar nisso, dentro desse sofrimento, dentro dessa peregrinação e de tudo aquilo que São José de Anchieta fez e se motivou para que hoje nós pudéssemos falar sobre ele, sobre a sua vida, temos aqui a presença de 2 irmãos que já estão sentadinhos aqui para conversar com a gente sobre peregrinação. Bom dia, Milton. Bom dia, padre. gente. Bom dia, Tudo padre. bem com vocês? Graças a Deus. Vieram de São Paulo, como é que está o tempo lá? Tá bom? Tranquilo? Tá bom. Foi uma peregrinação para chegar aqui, mas tá bom. Peregrinação por quê? Trânsito? Muito Esse é um trânsito, outro né? tipo de peregrinação. A Marginal Tietê é sempre uma peregrinação para quem pega lá no dia a dia. Não é o meu caso, mas hoje foi, né? Então, estava pesado o trânsito?
Mas o clima tá bom? Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Ah, que bom. Graças Aqui a também Deus. tá, né? Então, juntou as duas coisas agradáveis, isso ajuda muito. Isso mesmo. Além disso, a presença de vocês tão agradável. E eu fico muito feliz, primeiro porque eu posso rever, porque eu era lá do santuário, de Nossa Senhora do Sagrado Coração, agora estou aqui em Campinas e estou revendo depois de 6 meses. Isso mesmo. Obrigado por terem aceito o convite de estar aqui. Nós que agradecemos. Tá bom? Para nós é uma honra, mais uma vez, estar aqui com o senhor, né? Para poder partilhar aquilo que a gente construiu nesses últimos anos, claro, né? Que bom. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Então, olha, você que ligou a televisão agora, o Milton e a Regina, o Miltinho e a Regina estão aqui porque nós vamos falar hoje sobre peregrinação e promessas. Até eu tinha motivado no primeiro bloco dizendo assim, você já fez alguma peregrinação, você gostaria de partilhar com a gente? Você pode, viu? Ao longo do nosso programa, junto com os telefonemas em que você coloca as suas intenções, pode dizer, olha, eu fiz uma peregrinação tal e a gente pode até comentar sobre isso aqui. E eles vão falar sobre isso, aliás, vamos bater um papo sobre isso porque nós achamos importante tratar essa questão. Primeira coisa, quando as pessoas fazem peregrinação, elas falam, geralmente, não digo todas, que não é o caso de vocês, é para pagar uma promessa. No caso de vocês, por que a peregrinação acontece? Depois a gente explica qual é a peregrinação que vocês fazem. Por que a peregrinação? Na verdade, partiu, desde o começo, eu sempre tive essa vontade de fazer uma peregrinação para a casa da Nossa Senhora Aparecida, Sim. né? Então, eu sempre fiquei buscando, tinha relatos do caminho de Compostela, né, de Santiago de Compostela, e eu achava que aqui no Brasil deveria ter alguma coisa, né? Isso há muitos anos atrás. E foi quando eu descobri que realmente tinha. Para minha surpresa, grata surpresa, eu descobri que tinha esse caminho aqui em São Paulo. Uhum. E aí eu fui buscando informações, até que eu cheguei no Caminho da Fé, que é um caminho que sai de Águas da Prata, sai de vários pontos de São Paulo, no interior de São Paulo, e vai percorrendo todo o interior, um pouco de Minas, Serra da Mantiqueira, até chegar a Aparecida. Então, aí eu falei, são 2 semanas geralmente que leva, né? Uhum. E eu falei assim para a Regina, né? Era um mês de julho, até lembro que foi em 2011, né? Eu falei, eu estou a fim de fazer o caminho, já aproveitar as férias das crianças, e eu estou a fim de fazer o caminho por 2 semanas. Só que ela... Ficou assim, 2 semanas, mas que história é essa? Falei, 14 dias é muita coisa. Mas se for a metade, 7 dias, eu acho que eu consigo. E aceitei, né? Então ela foi conivente com você para... porque os dois ficaram fora 2 semanas, nós temos 3 filhas, né? Os 2 ficaram fora 2 semanas e ia ficar um tanto complicado, né? Então, como ela aceitou ir comigo, que eu ia fazer sozinho, né? Aí eu falei assim, então vamos, né? Aí nós fomos buscar informações dentro do site, né? Que existe o site, uma organização toda por trás disso tudo, né? E aí nós fomos buscar essas informações e pronto, a gente conseguiu fazer as reservas nas pousadas, né? E começamos a caminhar, fazer a nossa caminhada, nossa peregrinação. E o objetivo que vocês assumiram, por que vocês fizeram essa primeira e por que fizeram as outras? Primeiro foi por agradecimento, né? Por tudo que a gente já passou na nossa vida, por todas as conquistas que nós tivemos, né? Por todas as dificuldades que tivemos, que a gente também foi para agradecer a tudo isso. E, na verdade, basicamente foi por tudo isso, né? Intercessão mesmo. Por intercessão. Intercessão. Para interceder por aquelas pessoas que pediram nossas orações, né? Que uma vez que a gente definiu que a gente ia, várias pessoas começaram a pedir para que nós pudéssemos colocar em orações. Entendi, porque a gente colocou uma estratégia, já que a gente não ia fazer o caminho completo. E o que a gente começou? Eu falei, então seria legal se a gente fizesse 1/3 todos os dias. Só que aí a gente... Você fala o terço durante o percurso? Durante o percurso. Tá. Só que aí a Regina surgiu com a ideia de, vamos fazer um rosário? Eu falei, que ótimo, então a gente faz um rosário saindo da pousada até chegar à próxima. Então a gente fazia 2/3 na parte da manhã e 2/3 na parte da tarde. O nosso objetivo era esse, graças a Deus foi cumprido, até chegar à casa da Nossa Senhora Aparecida. Então, quando vocês fizeram essa ideia, nós vamos fazer essa peregrinação, a partir daquilo que você disse, né? Vou fazer a peregrinação. E o primeiro motivo, nós queremos render graças a Deus por tudo aquilo que Ele faz na nossa vida. Então, não teve esse cunho, essa ideia de, olha, eu quero pagar a promessa tal, que eu recebi tal graça. Não seria nesse sentido? Não seria. Nós não, E por que isso? A gente, sinceramente, nós não somos de fazer promessa, né? Tem muita gente que faz, ótimo, né? Que faça suas promessas e possam cumpri-las.
Mas a gente faz na base do agradecimento mesmo e pedidos, né? Porque não é comum, você sabe, né? Eu sei, então. A maior parte dos peregrinos... E também nenhuma crítica, eu acho que isso mesmo. É muito importante que as pessoas cumpram, né? Façam suas promessas. Eu acho que isso é muito interessante. Eu gosto muito disso. Agora, não é comum alguém que faz para agradecer. Para agradecer. Também, justamente. Eu acho que tem tudo isso misturado, mas o principal objetivo é para pagar uma a gente nunca, dentro da nossa vida, fomos de colocar promessas, né? Eu vou fazer tal promessa para atingir conseguir tal coisa, tal objetivo, e depois a gente paga de alguma maneira. A gente nunca foi de fazer isso. Mas também, como o senhor falou, né? Eu acho também até bonito, que pessoas que fazem, né? Que eu vejo, no caso da minha família, com a família da Regina, a gente tem casos de pessoas que pagaram promessas e foram muito bem nessa questão de, né? Porque não é tão fácil, né? Cumprir uma promessa, né? Claro. Mas no nosso caso, realmente foi por conta de agradecimento, de intercessão. Mais por causa de intercessão. Porque assim, quando eu tinha comentado de vocês virem, eu sabia que vocês faziam essa questão do agradecimento, mas eu imaginava que havia alguma outra razão, né? Então, quando vocês falam, não, é mais por a questão do agradecimento, a gente fica assim, puxa, que bom que isso acontece, porque às vezes a gente tem só um outro lado da história, ou melhor, uma outra versão de quem faz a peregrinação. Que bom, olha só, você que ligou a televisão agora, estamos conversando aqui com o Milton e com a Regina, que daqui a pouco vão falar um pouco mais sobre esses desafios da peregrinação, um caminho que eles escolheram fazer e fazem todos os anos, e vão nos ajudar a entender um pouco melhor sobre essa questão, né? E volta àquela pergunta que eu tinha feito, você já fez alguma peregrinação na sua vida? Quer partilhar com a gente? Liga para cá, 0 operadora 19 3871 9620, ou então pelo e-mail crfeliz@rs21.com.br. Também quero lembrar do Facebook, viu? Para você colocar as suas intenções, curtir, para a gente lembrar daqui a pouco, facebook.com/Rede Século 21. E também pelo WhatsApp. Tudo isso aparece aí no seu vídeo. Liga para cá, faz o seu contato, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente já volta. É um instante só. Até lá.